Vamos lá, então. Vamos para as apresentações. Eu acho interessante a gente se apresentar, porque, de repente, o pessoal do nosso nicho, do nosso círculo, né, social e de audiência não te conhece, e o contrário também. Se, de repente, tu quiser apresentar esse material para os seus amigos, para a sua rede de relacionamento, as pessoas também podem nos conhecer. Então, Maravilha. vamos às apresentações aqui. O Júlio é um grande amigo de longa data, psicólogo formado no Mackenzie, especialista em psicologia organizacional, mestre em ciências da religião pela PUC, atua como psicólogo clínico, consultor na área de recursos humanos, professor nas áreas de psicologia, ciências da religião, filosofia. Nossa, o currículo é longo, né? E autor de dois livros. Igreja, Vocação para a Desobediência, da editora Prisma, e Espiritualidade Transversal, da Garimpo Editorial, entre outras funções aí do nosso querido amigo. O Fabrício... Pode falar, Júlio. Não, tô falando assim, conforme apresenta, vocês estavam fazendo a apresentação, né? A gente vai pensar, nossa, quanto já foi feito, até que não foi pouco, chegando aos 40, né? Verdade. O Fabrício, ele é consultor bíblico financeiro, sócio da Guarda Renda, que é uma empresa que leva educação financeira principalmente para casais cristãos, né, para famílias cristãs. E hoje em dia, eu me denomino, Júlio, multitarefas, porque sou formada em terapia ocupacional, sócia do Fabrício na Guarda Renda, assessora de investimentos, mãe, esposa. E agora eu tô, daqui a 1 ano e meio, acho que tu nem sabe, mas eu vou ser sua colega de trabalho, que eu tô me formando em psicologia. Opa, não sabia disso. Pois é, Que temos... legal. Muito legal. Bem-vinda. É um sonho antigo, né, que agora eu tô realizando. Opa, você está estudando aí em Caxias mesmo? Isso, em Caxias mesmo. Comecei na minha gestação e daí consegui equivalência em várias matérias, então peguei 3 semestres de equivalência. Então as coisas, o tempo passa muito rápido, né? No final do ano que vem eu já tô com o diploma, se Deus quiser. Opa, ele há de querer, né? É Dizia o velho Clodovil, né? É isso aí. Muito bem, muito bem. Então vamos fazer um bate-papo então, Júlio. É muito valioso as suas contribuições a respeito do tema, principalmente você que tem uma experiência assim nessa área de, principalmente do mundo cristão, né? Você atua principalmente nessa área, né? E como a gente trabalha muito com finanças à luz da Bíblia, né? A gente busca trazer conceitos sobre a Bíblia. É bacana esse bate-papo contigo, né? Para a gente poder enriquecer ainda mais o material que a gente gera nas nossas redes sociais, canal do YouTube, Facebook, Instagram, tá? E eu queria te perguntar algo, assim, a respeito dessa junção de temas, né? Finanças e Bíblia, né? Do nosso ponto de vista, existe duas vertentes no mundo cristão, evangélico, por assim dizer, né? Que é o seguinte, por um lado, existe a chamada teologia da prosperidade, né? Que prega-se uma prosperidade que Deus ele quase que ele é obrigado a nos fazer pessoas prósperas, né? Como se a gente se colocasse na posição de deuses, né? Parece que se você não tem muito dinheiro, você é uma sub-raça de cristão, tem alguma coisa errada com você, né? Por que Deus não está te abençoando materialmente? E por outro lado, nota-se em alguns discursos também uma certa teologia do sofrimento e da escassez também, né? Como se em alguns contextos evangélicos a falta de recursos também fosse algo virtuoso, né? São dois pontos assim. Parece, né, que é um mérito você sofrer, é um mérito você viver na pobreza, e que também é um outro lado da distorção, né? Daí a pergunta que a gente gostaria de te fazer é o seguinte: como que você enxerga essa disparidade, né?
esses dois extremos que existem, assim. Você consegue identificar essas vertentes hoje no meio evangélico, né? Vamos falar evangélico. É claro que no Brasil você colocar evangélico tudo num mesmo cesto, né? É uma coisa muito difícil até, né? Porque cada contexto de igreja tem uma realidade, né? E um costume diferente, né? É muito divergente, assim, as igrejas, né? Sim, quando alguém pergunta, né, o que é, como pensa, né, a comunidade evangélica, eu respondo primeiramente com outra indagação, né, evangélico qual? A mesma coisa quando a pessoa diz, né, e aí a Aline, minha futura iminente colega, há de concordar. O que diz a psicologia? Psicologia qual? Né? Porque você tem diferentes abordagens, diferentes teorias, cada uma com uma matriz filosófica. Então as respostas são das mais diferentes, das mais divergentes, em alguns casos até bem antagônicas. Então, quando se fala de comunidade evangélica, se a gente for tomar, né, no sentido mais elástico do termo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque sob o rótulo evangélico, você abrange da igreja luterana, a igreja Deus é Amor, da igreja presbiteriana, a igreja universal, da igreja batista, a igreja mundial, passando por metodista, quadrangular, Sara Nossa Terra e outras tantas denominações. A lista é infinita. É infinita, assim, e são igrejas que não se diferenciam apenas pela eclesiologia, se diferenciam também por visões teológicas distintas, visões teológicas que implicam em culturas das mais diferenciadas. Então você tem igrejas que têm um controle austero, né, na vestimenta, que mulheres não podem cortar cabelo, não podem usar calça comprida. A maior denominação do Brasil, Assembleia de Deus, Ministério Belém, ainda tem essa rigidez dos costumes. Sim. Outras igrejas equivalentes, como Deus é Amor, a Congregação Cristã. Você já tem outras igrejas assim que enfatizam a vaidade, né, que é uma forma também de você resplandecer, né, o ser próspero. Você tem culturas que valorizam a educação, você tem toda uma tradição reformada, que, vamos pegar o nosso caso específico aqui no Brasil, elas se implantaram também associado a um projeto educacional, aí no Rio Grande do Sul, né, a presença luterana, né, na educação, né, e sua repercussão na cultura econômica é bem visível. Sim. Assim foi também os presbiterianos, metodistas, batistas, e já tem denominações que já não valorizam a educação. Claro. Algumas até desprezam, né? Então a ignorância é um sinal de santidade. E aí passa também pelos costumes, né? Então, os costumes também dos mais variados. Assim, você tem nós, em grande parte, fomos evangelizados, né, vamos dizer assim, no sentido sociológico, por uma cultura protestante do sul dos Estados Unidos, uma cultura abstêmia, uma cultura bem diferente da cultura europeia, que teve mais força aí na região sul. Então, depois dessa longa digressão, eu diria o seguinte: um dos princípios da hermenêutica é a gente entender o universo cultural em que o texto ele foi escrito. A revelação judaica, a revelação cristã, ela é uma revelação histórica. É uma resposta concreta a questões objetivas. Sim. Então são respostas em que se mistura o humano e o divino, contemplando a linguagem daquele povo. Usando figuras, símbolos, né, para se fazer inteligível. Ilustrações, muitas vezes pertinentes à época, né? Aquela mensagem, tá? Pode Sim, por exemplo, Jesus usa parábolas, né? As parábolas com imagens do mundo pastoril, do mundo agrícola, da economia local. No Antigo Testamento também a linguagem, né, ela vocaliza. Estão me ouvindo? Deu uma cortada aqui, só um pouquinho. A imagem... Deixa eu só fechar aqui. Certo. Pronto. Isso, pode ir. Acho que agora voltou. Certo. As próprias profecias
elas são assim transmitidas, né, usando uma linguagem própria daquele povo. Então a revelação não é uma gnose, né? A revelação ela se dá com uma linguagem, né, que se acomoda à cultura, né? E se acomoda no sentido de se fazer entender. Lógico que você tem um princípio também universal, supracultural. Mas enfim, quando a gente... Por que eu estou fazendo essa introdução? Quando a gente fala em prosperidade, a gente tem que entender o que é prosperidade para aquela cultura originária da revelação. Perfeito. Na comunidade hebreia, né, posteriormente comunidade de Judá, comunidade de Israel, o conceito de prosperidade está vinculado ao bem-estar da comunidade. O bem-estar do povo, né? Sinônimo do quê? De justiça social. Por quê? A cultura do Oriente Médio, muitas culturas ainda hoje, elas são centradas no coletivo. É importante a gente ter em mente, porque nós somos filhos da Grécia. Então, o nosso conceito de indivíduo, né, ele está entronizado. O nosso padrão é individualista, consumista. Então, quando a Bíblia fala de prosperidade, o sentido mais forte é o bem-estar. É uma comunidade onde as minorias, né, tipificadas como o pobre, o órfão, a viúva, o refugiado sem teto, eles têm o seu direito garantido. Inclusive, assim, a profecia dos profetas hebreus, elas associam ao juízo de Deus a sonegação dos direitos desses povos. Por outro lado, também há uma sabedoria bíblica na gestão de finanças, na gestão dos recursos. Ou seja, há o fator injustiça, há o fator opressão, mas não são apenas esses fatores que explicam a riqueza ou a pobreza. Como você mesmo trouxe, né? Se você educa um povo associando que a pobreza, né, é um meio, né, de purificação, pelo menos assim para a maioria das pessoas, esse pensamento ele vai condicionar e ele vai ser transmitido de geração em geração. Ao mesmo tempo, se você educa, né, com a cultura de que o trabalho ele pode ser um instrumento de prosperidade, não apenas pessoal, mas de transformação social, a tendência é o quê? Né, que conforme as gerações forem sucedendo, aquela comunidade, aquele país vá prosperando, né, vá aumentando o seu índice de desenvolvimento humano. Então, é indissociável, por exemplo, o progresso não apenas econômico, mas também social, de tradições religiosas. Por exemplo, na Suíça, na Dinamarca, na Noruega, na Alemanha. E não apenas a tradição religiosa protestante, você tem modelos de desenvolvimento também em países assim de tradição católica, a tradição budista, enfim. Mas o que eu estou ressaltando não dá para explicar a pobreza apenas, né, pelo viés da opressão, né, do sistema econômico e político injusto. Isso explica a grande parte, mas também a gente precisa recorrer à cultura daquele povo, não apenas à infraestrutura, mas também à superestrutura, os valores, a cultura, o direito e a religião. Sim. Muito bem, muito bem. E você acha que aqui no Brasil está muito enraizado esse aspecto da cultural, assim, vinculado à igreja evangélica, mais uma questão assim da prosperidade ou mais essa questão desse viés mais do sofrimento como uma forma de purificação? O que você tem sentido assim nos seus atendimentos, assim? Olha, de modo geral, né, considerando as diferenças culturais, existe um forte apelo, né, do discurso da teologia da prosperidade. Mas que é um apelo, é um discurso que não se sustenta. É isso que eu tenho observado. Na maioria das vezes, é lógico que tem um ou outro que aparentemente assim, vai ser beneficiado e vai ser usado para alimentar a fé dos demais.
Mas assim, saindo um pouco do olhar teológico e indo para um olhar mais psicológico, que aí eu posso fazer aí eu consigo até fazer uma apreciação mais positiva, né? Então não é apenas a ideia de que você, se der o dízimo, der a oferta, vai prosperar, né? No sentido de ficar rico, né? Mas há também um discurso que, pelo menos em um determinado momento, pode ser de grande serventia, né? Que é da valorização do eu, você é um filho de Deus, né? Você precisa crer que Deus vai abençoar o seu trabalho, vai pôr a mão nos seus negócios. Então, a adoção também de uma ética comportamental de uma comunidade pode trazer implicações também na mudança do consumo, dos padrões de consumo, enfim. A gente sempre fala sobre isso. O maior é a magia associada a isso. Porque isso nessas comunidades, isso está desvinculado, né, de uma ideia também de progresso educacional, de compromisso social. Então é a minha prosperidade. Não é uma prosperidade com qual eu sou abençoado para abençoar promovendo justiça social. Sim. Então, justiça que não é caridade, né? Garantia efetiva de direitos para todos e todas. Então, nesse aspecto, eu considero muito nocivo, porque a maioria sai lesada. Sim. Porém, é um equívoco também a gente associar a pobreza com uma virtude em si mesma. Antes, né, só complementando, essa ideia de que ser próspero, ser rico, né, e saudável é sinal da bênção de Deus, ela não é uma invenção da teologia da prosperidade. O judaísmo, né, quem conhece sabe que ele é uma religião de signo aberto. Então convive as mais variadas crenças. Uma religião de livre debate. E uma dessas ideias, né, na época de Jesus, inclusive, era associar a prosperidade à bênção de Deus. E tem uma parábola, né, que ela inverte totalmente isso. A parábola do rico e do Lázaro. Então o rico, ele tinha muito dinheiro, ele se vestia de linho, né? Ele era uma pessoa que era vista como abençoada. Sim. Estava sob as mãos de Deus. E o mendigo, né, além de viver na extrema miséria, né, tinha o corpo coberto de úlceras. Então era duplamente maldito, porque a doença também, para algumas era sinônimo, né? Era associada ao pecado. Né? E o que acontece? Né? Depois, quando eles morrem, né, o rico, ele vai para o inferno. E o pobre, né, que é Lázaro, né, ele vai para o seio de Abraão. E o que é curioso aí, né? O que era visível, o que era notado, não tem nome. E o que era invisível, ele é reconhecido como Lázaro. Como Lázaro, né? Então, ao Jesus contar essa parábola, ele bagunça e inverte totalmente. Porque para aquela comunidade, olha, não se deixe levar pelas aparências. Não caiam nesse engano. Então a própria a história lá do cego de nascença. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus dialoga ali também com duas crenças. Assim, ele nasceu cego porque os pais pecaram, maldição hereditária. Não é nada novo. Não, foi porque ele pecou, né? Então também havia judeus reencarnacionistas, né? Porque se ele era cego de nascença, por que ele pecou? Você deve ter pecado então na outra encarnação. Sim. E Jesus também inverte essa lógica. Agora, Paulo, já nas epístolas, ele vai apresentar as diferenças econômicas na comunidade cristã. Tanto é que ele refere várias vezes, né, o socorro, o suporte de cristãos das igrejas gentílicas à comunidade de Jerusalém, que é uma comunidade bem pobre. Agora, ele também afirma o valor do trabalho, né, enfatiza, né, que aquele que trabalha, o salário não é um favor, é uma dívida. Sim. Mas ele mostra também que o compromisso de que aqueles que ganham mais, aqueles que têm mais posses, têm maior responsabilidade com a comunidade. E aí, ou seja, há uma sabedoria nessa gestão também. Sim.
Mas a gente pode dizer... Oi, a gente pode afirmar, assim, algo que eu noto, assim, né? Que no Antigo Testamento, a bênção de Deus, ela estava muito conectada ao material, né? A própria entrada na terra prometida, a terra que mana leite e mel, né? Havia uma bênção material, por assim dizer, né? O livro dos Salmos mesmo, se você lê o livro dos Salmos, em muitos momentos você tem essa narrativa vinculada à bênção material. Já no Novo Testamento, principalmente no discurso de Jesus, você começa a notar que essas bênçãos, elas estão muito mais assim, são bênçãos mais espirituais do que bênçãos materiais, né, que são abordadas, né, um novo aspecto da bênção de Deus sobre o ser humano, né. Eu, pelo menos, noto isso nesse discurso do Novo Testamento, né. O Antigo Testamento, né, na Bíblia hebraica, eu percebo ali uma associação entre prosperidade da comunidade e obediência a Deus. Uhum. Tanto é que o conhecimento de Deus, isso tanto no Antigo como no Novo Testamento, não é um conhecimento abstrato, teórico, conforme nós, filhos da Grécia, pensamos. É um conhecimento, ou seja, de relação, de experimentação. E como se observa isso de modo objetivo? Na gestão dos recursos, no cuidado ao próximo, na garantia de direitos. Então a prosperidade material é sempre a prosperidade do povo. Assim, quando é a prosperidade de uns, né, às custas da exploração do outro, aí é maldição. Entendi. Essa mensagem dos profetas, o juízo de Deus vai vir porque vocês têm se enriquecido através, as elites, através da exploração dos mais pobres. Mas o que pensando em prosperidade como compartilhamento, a visão, por exemplo, dos países, das maiores democracias sociais, situa ali na Europa, é muito diferente de uma ideia de prosperidade na cultura estadunidense. A gente pensa muito assim do indivíduo, da meritocracia, né? Embora também haja uma cultura de filantropia nos Estados Unidos, uma cultura colaborativa. Agora, voltando àquela questão da sabedoria, de fato, porque uma gestão dos recursos, né, é uma sabedoria bíblica para que eu possa socorrer aquele que não tem. E aí, indiretamente, a gente pega alguns princípios. Você vai construir uma torre, pensa primeiro se você tem recurso. Você vai para uma guerra, vê se você tem como enfrentar o inimigo, senão entra no acordo. Tempestades vão vir, por exemplo, como essa que a gente está vivendo no Covid. Então, constrói a sua casa sobre a rocha. Sim, sim, sim. Júlio, aproveita. E voltando... Oi? Não, pode concluir. Oi? Pode concluir. E voltando, né, a Bíblia hebraica, em Provérbios, por exemplo, a gente tem várias instruções a respeito da gestão dos recursos. Da sabedoria, né, da instrução, né, para não se rejubilar, não se refastelar com as riquezas, porque as riquezas elas são construídas com muito custo, mas são dispersas, né, com muita facilidade. Então, a riqueza é bênção de Deus. Se é bênção de Deus, então eu preciso saber administrá-la. Não apenas para o meu próprio bem-estar, né, mas para que eu também tenha como atender, né, o necessitado e promover justiça. Muito bem. Esse fato dessa correta relação com o dinheiro, né, é chave também para isso, né, para que ele também não vire uma idolatria no nosso coração, né. Tanto eu vejo que nós como cristãos às vezes a gente pode correr o risco tanto na parte na parte da ganância mesmo, de acumular simplesmente nessa terra, né. Até mesmo assim, uma questão do próprio consumismo também é uma manifestação de amor ao dinheiro também, né? Essa é a chave que você disse, né? Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro, né? Quando o dinheiro, ele não é servo, ele é senhor.
da vida da gente. Aí ele é, de fato, um instrumento de maldição, é potestade. Sim. Então, Júlio, para você, o que seria essa prosperidade bíblica trazendo, né, para os nossos dias atuais? Prosperidade bíblica, traduzindo essa mensagem para a nossa cultura, saber fazer, usar a sabedoria e a inteligência, que são dons de Deus, né, distribuído a todos, para que os recursos que eu tenho à mão, eles possam se multiplicar, não apenas para o meu proveito próprio, da minha família, dos meus chegados, mas também da comunidade. Né? Você falou assim do consumismo, né? Muita gente assim racionaliza da seguinte forma, né? Não, eu sou consumista mesmo, porque à medida que eu consumo, eu gero emprego, né? Mantenho outros empregos, faço economia, aqueço a economia, faço o dinheiro circular, né? Mas não é bem essa ideia, né? A ideia é você, né, investir para que outros também tenham recursos, né? Para que possam se desenvolver. Então há sabedoria, porque a riqueza ela é um dom de Deus. É um dom de Deus com uma finalidade. Não é um dom de Deus para que eu possa apenas consumir, viver em função dela. É um dom de Deus para que ela seja um instrumento em benefício de outros tantos. Muito legal. E Júlio, deixa eu te pedir, psicologicamente, os efeitos do dinheiro em cima dos casais. Qual que é o conselho que você tem enquanto vinculando esse tema dentro do contexto do casamento, assim? Como viver uma prosperidade a dois, assim, do ponto de vista bíblico também? Bom, primeiro é preciso uma comunhão assim de ideias, né? E uma identidade cultural a respeito do dinheiro. E para tudo também, né? Se você vai ter um dos cônjuges, né? Tem um hábito assim consumista, né? Independente de com quem ele consome, né? E o outro assim tem uma cultura mais de austeridade, vai ter algum conflito, vai precisar haver um novo acordo, um novo rearranjo. Mas dinheiro implica sabedoria, né? Tem leis básicas. Se você gasta mais do que ganha, independente do motivo, né, da justiça, ser justificável ou não, isso, lógico, você pode às vezes pegar um empréstimo para investir, para gerar um negócio. Sim. E se espera que você faça primeiro um estudo de viabilidade, você empresta para depois você ganhar mais e pagar, evidentemente. É preciso ter essa sabedoria, assim, que dinheiro é um bem escasso. Sim. Como os demais recursos. Então, como é um bem escasso, é preciso administrá-lo. E para administrá-lo, novamente, né, o dom de Deus, né? Eu me apropriar também do dom do outro, por exemplo, do dom de quem sabe educar financeiramente. Há uma ciência aí. E é muito carente, né, saber como fazer, como administrar, às vezes coisas simples do dia a dia, né? Tanto no contexto cristão como fora do contexto cristão. Acho que culturalmente o povo brasileiro ele tem uma carência muito grande nessa área, assim, de administração mesmo, né? E de saber como lidar com isso, com esse fenômeno chamado dinheiro, né? E aí você vê o motivo de muitos males, né? Assim, como o dinheiro é uma potestade, como a falta dele, né? Principalmente assim, se prolongada, né? Tem o alto potencial de arruinar uma relação. Ô Júlio, e com relação ao gênero, na sua prática clínica, assim, você vê diferença entre homens e mulheres nessa relação com dinheiro, nesse controle financeiro com relação ao gênero? Tem diferença? Bom, eu não tenho visto
assim, diferenças que possam ser explicadas pelo gênero, assim, mais assim, pela cultura, né? Mais pela formação. Então, assim, por exemplo, uma boa parte assim dos meus pacientes, assim, pegar assim, mulheres, elas assim eram de famílias pobres ou de classe média baixa, mas que valorizavam muito a cultura do estudo, né? E através, né, da habituação nessa cultura, eles cresceram, prosperaram. Então, conseguiram assim se manter essa tendência. Os filhos, elas vão crescer em condições muito mais favoráveis. Então, essas pessoas tendem assim, ter um zelo maior, elas sabem o custo, elas viveram numa condição de maior escassez. Elas valorizam, né? Elas valorizam. Agora, se você vê pessoas que vieram de de famílias mais abastadas, em que os pais, o pai ou a mãe, né, por algum motivo ou outro, não transmitiram para os filhos os mesmos hábitos, né, que eles desenvolveram para enriquecer. E aí eles foram acostumados assim, a ganhar tudo de mão beijada, com facilidade. E aí, se tem pais assim generosos, assim, eles continuam vivendo às custas, né? E eu acho que essa é uma grande preocupação da geração atual, porque as pessoas estão muito ocupadas antes do coronavírus, né? Porque agora está todo mundo em casa. Mas eu via famílias muito ocupadas, pais ausentes, trabalhando muito, em nome de um conforto para a família, e meio que supriam essa ausência física presencial com bens materiais aos filhos, né? Então é preocupante, porque é uma geração que cresce com essa abundância de recursos e sem saber o preço das coisas e sem dar valor, porque se quebrou, tudo bem, o pai vai dar outro, né? Então existe essa compensação paternal, né, de patriarcal, né, de compensar o tempo com bem, com um brinquedo. Certamente, isso a gente vê uma auto-incidência, né? Esse fenômeno. E novamente, assim, a prosperidade material, ela está vinculada a uma cultura, vamos assim dizer, a uma, num sentido assim genérico, a uma espiritualidade. Então a gente não prospera, né, primeiro, né, a gente constrói a nossa riqueza a partir de uma riqueza legada por nossos antepassados. Essa riqueza, ela teve um custo. Então essa riqueza, ela foi construída mediante um trade-off. Assim, eles poderiam não ter investido dinheiro assim, na nossa comunidade, né? Eles poderiam ter investido numa outra comunidade. Por que eles investiram dinheiro de determinada maneira e não de outra? Porque havia, seja, uma cultura, né, que condicionava esse direcionamento. Então aí no sul, né, vocês podem, podem não, devem assim, me corrigir se eu estiver enganado, mas assim, a região aí é modelo assim, pequenas propriedades, né? Na agricultura familiar. Então isso é passado de geração em geração. O trabalho é um instrumento de riqueza. Sim. E se essa cultura não se perpetuar, essa riqueza vai se depauperar. Certamente. Quais os valores que a gente tem transmitido? É o trabalho como instrumento assim, de enriquecimento, ostentação, ou é o trabalho como instrumento de enriquecimento para a socialização? Sim. E é um desafio muito grande, né? Principalmente no contexto que a gente vive do indivíduo acima de todas as coisas, né? Ele está pensando muito mais nele mesmo do que na sociedade, né? Como um todo, assim, né? E acaba ficando um fim... E acaba que a busca
pelo material acaba tendo um fim em si mesmo, que fica vazio, né? Se eu não tenho um propósito para o dinheiro, se eu não tenho princípios e valores que norteiam a minha vida, se eu não tenho propósito para aquilo, eu vou buscar, alcancei uma quantia, eu vou querer mais e o fim fica naquilo mesmo, né? E aí vem a ganância. Então, não faz sentido. Isso é correr atrás do vento, né? E a falta de satisfação, né? Porque, assim, você está correndo atrás de algo que nunca será o suficiente, né? Uhum. E às vezes também o cálculo, né? A pessoa se equivoca no cálculo. Não sei se vocês já ouviram falar, tinha um playboy aí lá de Copacabana, acho que era Jorge Gimli. Esqueci o nome. Gimli? Exatamente. Conheço. Uma das filhas dele, inclusive, se converteu, né? Cristã, a Georgiana, né, se não me engano. Ele acabou falindo, né, no final da vida, né? O improvável aconteceu com ele, né? Porque parecia impossível conseguir queimar aquela fortuna toda, né? Isso, exatamente. E ele disse assim, olha, calculei mal, né? Mas no final ainda ele teve amigos que ainda o atendiam, ainda o prestigiavam. Mas é claro, deixa eu aproveitar a riqueza, né? Já que na visão dele, né? A vida é um breve lapso, né? Então eu quero aproveitar, eu quero me alegrar, né? Com aquilo que o dinheiro pode me proporcionar. E você vê. Muitos pensam assim, se você não tem uma expectativa escatológica, e também você não tem para quem legar, não cair nesse individualismo dele, deixa eu gastar mesmo, consumir, né? E esse pensamento, né, ele é muito sugestivo para muita gente que veio da pobreza. Então assim, eu já ralei, já vendi o almoço para comer a janta, agora eu quero mesmo aproveitar. Uma vez eu vi uma frase de um livro que eu estava lendo, de que o povo norte-americano, ele tinha uma característica que ele conseguia passar a riqueza de geração em geração, né? A nação ela ia enriquecendo, né? E essa habilidade o povo brasileiro não tinha adquirido ainda, né? Algo é feito, ela morre naquela geração. Não existe uma continuidade disso ao longo dos anos, né? Sim, esse aspecto cultural, né? que forma o espírito, né? Forma os filtros, né? Pelos quais a gente vai ler a realidade e vai modelar, né? Vai construir a nossa história. Então, educação financeira, né? E não é apenas uma disciplina técnica, né? É também uma disciplina ética, né? É uma disciplina também do espírito. Parece que a visão cultural ainda é no aqui e o agora, no imediatismo, né? Eu consumo para depois pagar, ou eu mesmo pagando à vista, eu vivo aqui o agora e eu não penso no amanhã. Então, eu acho que essa é a grande diferença cultural entre países ricos e Brasil e outros países subdesenvolvidos ou emergentes. Também, fora assim, toda uma cultura assim, de apelo assim, ao consumismo, que associa reconhecimento social, né? Com signos de status, né? E aí isso afeta, né, a autopercepção de muita gente, né? Porque a gente sabe que a falta de dinheiro é um fator de exclusão, né? Sim. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que tiveram uma condição, né, um pouco mais próspera ou bem próspera, né, e se empobreceram. E é comum, né, o afastamento, né, dos amigos, né, a marginalização do círculo social. Então, tem muita gente já com cartão de crédito estourado, né,
que acumulam dívidas, mas mantêm uma aparência, né, para não cair no ostracismo. Né? E aí isso explica também, né, em outros fenômenos, como da violência. Você precisa consumir para você ter lugar, né? Para você ser reconhecido, visto. Então você não pode se vestir de qualquer jeito. Você não pode usar qualquer tênis, qualquer sapato, qualquer vestido, qualquer camisa. Você não pode andar com qualquer carro. E o ponto que se estabelece muito um aspecto de comparação entre as pessoas, né? Aquilo que é de posse do outro se compara com aquilo que eu tenho, né? E acaba sendo uma imposição social mesmo isso, né? Desde das coisas mais fúteis, assim como um celular, até coisas mais expressivas, né? A nossa sociedade se baseia muito na comparação um do outro, né? A gente acaba dizendo assim, se você é bem sucedido ou se você, com base naquilo que você tem, né? Naquilo que aparentemente você possui, né? O ser versus o ter, né? Acho que o ter, em muitas culturas, é muito mais valorizado do que o ser, né? Só que se você não evoluir o ser, esse ter não vai ser sustentável, né? Ele vai, em algum momento, falir. Sim. Assim nós cremos, né? Que a ausência de sentido na vida a todo momento, né? Mas assim, principalmente assim no decorrer assim da vida, ela vai se acentuar e vai cobrar a sua fatura. Acho que pra gente encerrar, Júlio, a última pergunta. Qual o recado que tu deixaria para quem está nos assistindo, né? De como é a forma correta de se relacionar com dinheiro, como se relacionar com dinheiro de forma saudável? Bom, gostaria de relembrar, né, que o dinheiro é um bem escasso. Né? E para ganhar dinheiro, para que o dinheiro se valorize, a gente precisa fazer escolha, trade-off. Então, assim, não dá para ter tudo, porque o tempo também é um bem escasso. Então, eu tenho que escolher no que eu vou alocar o meu tempo. Segunda pergunta, para que eu quero enriquecer? Eu tenho apenas objetivos? Eu tenho apenas metas? Ou eu também tenho propósitos? Então, eu quero prosperar para poder transcender, para poder servir. Muito bem, muito bem. Então tá bom, então. Foi um prazer conversar contigo, então, Júlio. Muito assunto aí pra gente meditar, pra gente avaliar e fazer boas reflexões aí a respeito desse tema, cara. Obrigada pelo seu tempo. Nós nos sentimos honrados pela sua prontidão em participar, em nos receber, e foi muito bom, muito bom. A honra é nossa. Agradeço aí a lembrança, o prestígio e a confiança, né, por parte de vocês. Estamos à disposição para novas interações. Muito bem, então, Júlio. Então tá bom. Então a gente se vê numa próxima, então, tá? Tá certo. Um grande abraço aí. Abraço, saudades. Saudades, manda um beijo pra esposa. Mando sim. Quando virem para São Paulo, por favor, nos avisem. Tá bom, então. E vocês estão convidados para vir para cá de novo também. Opa, muito obrigado. Se Deus quiser, iremos. A Manu ficou apaixonada pelo Sul. Ah, que bom. Que legal. Tá bom. A gente vê a diferença das roupas, né? A gente toda agasalhada e você aí de camiseta.